Graças ao Senhor por essa oportunidade, né? De estarmos aqui novamente juntos, só que aqui é Tatuí. Última vez nós tivemos em Itapeva, né? E hoje nós estamos em Tatuí para dar sequência a esse ajuntamento, esse entremesclar das igrejas, né? Da região da Sorocabana. E o encargo é bastante pesado, né? Os irmãos Pedro, principalmente o irmão Pedro, ele tem dado, o Senhor tem dado muita revelação para ele, né? E às vezes é necessário a gente ruminar mais a palavra que ele fala, porque às vezes se a gente não rumina, vai passar batido e a gente não capta muito, né? Então essa noite minha proposta é a gente voltar um pouco mais para trás e trazendo o encargo do Senhor até chegar os dias presentes, né? Eu acho que assim nós vamos ter uma visão panorâmica de tudo que o Senhor quer falar conosco, né? Como eu tinha preparado só para amanhã de manhã, né? Mas já que abriu essa oportunidade, então vamos falar mais completo um pouquinho, né? Aleluia! Isso, na verdade, aconteceu, né, em Gênesis. Eu só recapitulando, eu creio que os irmãos sabem, né? Mas é sempre bom porque o ministério da Nova Aliança, para você entender, ele é um quebra-cabeça, né? Várias peças você vai juntando, né? E tal, vai colocando, vai encaixando ali e tal. Toda vez que o Senhor revela uma luz nova e a gente absorve aquilo, assimila, a gente viu que, puxa, agora estou mais claro, né? E aí o Senhor aparece com uma outra luz nova, opa, agora encaixou mais ainda, entendeu? E assim vai indo, né, Senhor? E posso confirmar com os irmãos que a palavra do Senhor nunca esgota. Se alguém disser, já chegamos à máxima da revelação, não tem mais daqui para frente, não viu nada ainda, né? O que nós vimos até agora, eu creio que é apenas uma gota no oceano. Se a gente depender do Senhor, depender do Espírito, o Senhor vai falando, vai dando mais luz, né? Amém? Então, começando em Gênesis, desde a criação de Deus, você sabe no capítulo 1, de versículo 1 e versículo 2 de Gênesis, há um intervalo enorme aqui, né? Você sabe disso, né? Parece que é tão rápido, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, se tornou, né? A palavra correta, a frase correta, traduzida melhor se tornou vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas entre versículo 1 e versículo 2 há um intervalo de tempo talvez incalculável. Você pode botar aí bilhões de anos, pode colocar trilhões de anos, o que você quiser, mas é intervalo muito grande. Muito grande, né? E ali, lá nos primórdios, Deus havia criado isso aí, então Deus queria, então, nomear alguns, né? Para que esse ser aí, ele possa, então, assim, digamos assim, administrar, né, toda a criação de Deus. Então Deus entregou para Lúcifer. Então você sabe que Lúcifer era um dos 3 arcanjos, né? Arcanjo Lúcifer, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel. Mas entre os arcanjos, ele é o maioral, né? Então ele era superior a Miguel, tanto é que Miguel falou uma frase que o Senhor te repreenda uma vez, né? Então, porque Miguel não tinha coragem
também não tinha posição de repreender Lúcifer diretamente. Por isso ele disse, Senhor te repreenda. Então isso mostra que, apesar de serem arcanjos, mas o Miguel está numa posição mais inferior, né? Tá certo isso, né? Tá correto, né? Então aí, por que a Terra veio a se tornar sem forma e vazia? Se Deus criou os céus, né, e a Terra toda bonita, né, tal, toda, e não vou ir em detalhes, mas vou passar rapidamente. Em Jó fala que os filhos de Deus rejubilavam com a criação de Deus, por tão formosa que era, né? Então, esses filhos de Deus não são como nós, hoje somos filhos de fatos de Deus. Aqueles filhos de Deus são seres criados por Deus. Eles são criaturas de Deus, são seres vivos e que são anjos, né? Então eles, quando Deus criou a primeira criação, eles estavam rejubilando. Então você imagina, né, a criação de Deus não ia criar uma coisa feia, horrorosa. Sempre Deus cria uma coisa bonita, né, tal. E aí, por que no versículo 2 se tornou sem forma e vazia, e cheio de trevas sobre a face do abismo? E houve alguma coisa, algum acidente aconteceu. Então, buscando o Senhor na palavra, nos mostra que isso aconteceu devido à rebelião desse Lúcifer, né? Por que ele se rebelou? Aqui no Isaías 14, nós vemos que, principalmente no versículo 12 em diante, Isaías 14, versículo 12 em diante, disse: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando chegou nesse ponto, versículo 15 diz: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então aqui nós vemos a queda de Satanás, ou Lúcifer naquela época. Ele aqui, quando fala assim, caíste do céu, ó estrela da manhã, aqui é Lúcifer, né? Como fosse lançado por terra que debilitava as nações. Mas por quê? A razão é que ele dizia assim: subirei ao céu. Puxa, ele já era o maioral dos arcanjos e maioral dos anjos. Ele então podia se contentar com isso, ficar satisfeito, porque depois de Deus era ele. Só que ele não podia se comparar a Deus, porque Deus é criador e ele é criatura. Ele é o ser criado. Então como é que pode ser um criador ser igual ao criador? É impossível isso aí. Mas o coração dele era tão grande, a ambição dele é do tamanho de um bonde, não é? E sabe que a nossa ambição não tem limite, né? Se você deixar viajar a sua ambição, meu velho, não tem limite, não é? Então aqui disse, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Ele só queria subir e ficar acima de todo mundo. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, que já é lá onde o trono de Deus está situado. E ainda não ficou satisfeito, queria subirei acima das mais altas nuvens. Aí é terceiro céu, né? Terceiro céu, onde está o nosso Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, né? Aí Deus não podia tolerar mais, né?
é tanta ambição, não é? E também nós no Ezequiel 28 também fala isso, né? Mas de qualquer maneira, para resumir, então ele já tinha rebelado contra Deus por causa que ele quer subir, e aí ele queria ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus, e por essa razão ele foi jogado para a terra. E quando ele veio para a terra, você sabe que ele dominou toda a terra, né? Vocês se lembram quando o Senhor Jesus foi tentado 3 vezes, né, por ele? E na terceira tentação, ele levou o Senhor num monte alto. É bom a gente ver isso aí, né? Mateus 4. Mateus 4, né? A tentação de Jesus, né? A primeira foi que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e como ele estava 40 dias, 40 noites jejuando, teve fome. E o tentador se aproximou dele, né? No versículo 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Primeiro, depois de 40 dias, 40 noites, o Senhor teve fome. Quem não teria fome? E aqui mostra que o Senhor é perfeitamente humano. Qualquer humano teria fome. Seria estranho se não tivesse fome. Então é Deus, então. Mas ele era fome. Estamos com fome, né? Falando em fome, estamos com fome, né? Não estamos apressando os irmãos. Mas, ó, irmãos, então e Satanás é muito sagaz. Tentou o Senhor, a primeira tentação, falou: vou derrotar esse cara na primeira, que é com comida. Quando você está com fome, o que você mais quer? Comida, comer. E por causa de comida, o Esaú vendeu a primogenitura. Então, nessa situação de extrema fome, não é verdade? Podia ter aberto a mão, o Senhor podia abrir a mão disso. Não, para quê? Senhor Jesus. Senhor Jesus foi firme ali, né? Amém. E ele sempre disse: se és filho de Deus, não é? Manda que essas pedras se transformem em pães. Mas o Senhor Jesus respondeu assim: está escrito, não só de pão viverá o homem. Não é filho de Deus, ele é homem. O Senhor Jesus veio como homem e foi tentado como homem. E Satanás sempre dizia: não, você é filho de Deus, você fica enganando todo mundo. Não, eu sou homem, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí a segunda tentação foi: o diabo levou o Senhor à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, que é um lugar alto, né, difícil, lá na ponta lá do prédio, lá no topo do prédio, e disse outra vez: se és filho de Deus, né? Mas aí, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles se susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, Senhor, a resposta do Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Nesse momento ele estava debaixo de Deus, como qualquer humano está. E todos nós devemos honrar o nosso Deus. E o Senhor Jesus deu esse exemplo para nós. Aleluia! E também o Senhor Jesus, ele lia a Bíblia. Para nós ele lia a Bíblia, não é? Ele falava assim: também está escrito. Amém. Senhor Jesus, se a gente fosse pego por Satanás, não sei como é que ia sair, né? Mas o Senhor Jesus era bem afiado na palavra, né? Amém.
E versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Olha só, isso que eu queria mostrar para os irmãos. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, esse mundo, né? Os reinos do mundo pertencia a quem? A Satanás. Ele era rei do mundo. Tá certo, irmãos? Então ele podia dar a quem ele quisesse. Ele falou assim ao Senhor: tudo isto te darei. Ele tinha autoridade de dar qualquer reino para o Senhor desse mundo. Te darei, se prostrado me adorar. É só adorar ele. Aí o Senhor Jesus foi muito firme outra vez. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, e não a ninguém, só a ele. Amém? E como Satanás viu que não podia mais com o Senhor Jesus, versículo 11 diz: com isto o deixou o diabo. Aleluia! O diabo foi embora. E eis que vieram anjos o serviram. Aleluia, né? Então, voltando lá, então, quando esse Satanás, ele que é Lúcifer, ele rebelou, então ele conseguiu levar consigo 1/3 de anjos, né? Mas ainda sobrou 2/3, graças ao Senhor, né? Amém. Nós temos 2 bons para 1 ruim, não é? Essa conta ainda é positivo, o saldo é positivo, graças ao Senhor, né? Mas olha só, esse Satanás, ele é muito sedutor. Ele conseguiu convencer a Eva a comer aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele é de uma lábia, ele é ótimo vendedor, excelente vendedor, né? Eu falei lá, aonde mesmo? É Cotia. Eu falei que ele é tão bom vendedor que vende até a mãe dele, só que não entrega. Então, esse é o Satanás, né? Mas quando ele caiu, ele veio para a terra, e em terra ele se tornou mundo, o rei deste mundo. O que ele fez? Ele então começou a ter um governo paralelo ao Senhor. Não é verdade? A autoridade de Deus era única, mas com isso ele estabeleceu outro poder que fazia concorrência ao poder de Deus, não é? Então isso é terrível, por quê? Porque lá em Colossenses fala-se que ele nos salvou, né? E nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então existe um império, o império de trevas, não é verdade, irmãos? Então Deus, né, tinha que fazer alguma coisa, porque não podia admitir, né, 2 autoridades no universo. Isso causa uma confusão danada, não é verdade? Então, irmãos, aí Deus tinha que fazer alguma coisa para destituir essa outra autoridade. Bom, então, aí versículo 2 aqui do capítulo 1 de Gênesis, aí começa, né? Disse Deus no versículo 3: haja luz e houve luz, né? Tal, primeiro dia, aí houve separação das águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e foi, e Deus então criou também, versículo 11, as relvas, ervas,
que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, primeiro o reino vegetal, e depois, né, reino animal. Tá certo? Disse, versículo 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Aí, versículo 21, criou Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes e que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus o abençoou, tal, dizendo, sede fecundo, multiplicai-vos, tal. Houve então, tarde e manhã, o quinto dia. Aí, irmãos, quando criou os animais, no versículo 26, o Senhor, então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenho ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os peixes, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? E essa família de répteis representa o Satanás. Quer dizer, o homem criado por Deus terá essa autoridade até sobre Satanás. Amém? Amém? Isso era a intenção de Deus, porque Deus queria, a intenção era acabar com essa autoridade paralela, esse império das trevas. Então, a solução foi criar o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Todo o resto da criação de Deus é segundo a sua espécie, mas somente o homem é segundo a imagem e a semelhança de Deus. Amém. Amém. E vamos correr um pouquinho mais. No versículo 31, quando Deus fez o homem, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando ele criou, né, as aves, os peixes, os animais, ele falou, viu Deus que era bom. E aqui, quando criou o homem, ele disse, era muito bom. Deus ficou muito satisfeito com a criação do homem. Aleluia. Mas no versículo 30, ele diz assim, e a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhes será para mantimento. Quer dizer, Deus criou, né, as coisas nos 6 dias passados, antes que o homem, era para o homem se manter, né, naquela época. Graças ao Senhor que o Senhor preparou tudo, né? É um Deus cheio de planejamento, né? Aí no capítulo 2, versículo 7, olha só como é que foi a criação do homem, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aleluia! Então o homem foi formado por pó da terra, um boneco inanimado, parado ali, sem vida. O que deu essa vida para esse boneco parado, sem vida? Foi o fôlego de vida. Soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Antes não era vivente, agora passou a ser alma vivente. Mas a passagem de pó da terra para o alma vivente é por causa do sopro de Deus. Por isso que o homem é tripartido, né? Tem o corpo físico, tem a alma, e mais interior tem o espírito. Amém. O espírito foi formado pelo sopro de Deus. Amém? Nenhum outro criador, nenhum outro criado, né? Nenhuma outra criatura tem esse sopro de Deus. Somente o homem tem esse sopro de Deus. Aleluia!
E para correr um pouco mais, este homem estava no jardim do Éden. E todo dia, na viração do dia, Deus ia lá visitar o homem. E todo dia passava lá, o homem estava no jardim. Que alegria para Deus quando vê o homem. Deus ama a presença do homem. Sabe que Deus ama a sua presença? Amém. E você, dorminhoco, Ele está esperando de manhã para ter comunhão com você. E você fica dormindo, não é? E o Senhor, e o Senhor desesperado quer ter comunhão com você. Deu 4 horas da manhã, o Senhor vê, e esse cara está dormindo ainda. Às 5 horas da manhã, está dormindo ainda, eu quero ter comunhão com ele, está dormindo. Aí passa 6 horas, 7, acordou rápido, porque está atrasado para o trabalho. Se veste e tal, lava a cara, e sai rápido. E Deus, puxa, eu queria ter comunhão com esse homem aqui. Né? Então Deus ama a nossa presença. Entendeu? Nós é que, né, não amamos tanto a presença quanto Ele ama a nossa presença. Por isso, irmãos, precisamos estar na presença do Senhor. Amém. E o irmão Dong sempre insistiu com a gente em invocar o nome do Senhor. Amém. Qual a coisa mais fácil de a gente fazer para estar na presença do Senhor? É invocar o nome dEle. Amém. Quando você invoca o nome dEle, você está no Espírito. Amém. E quando você está no Espírito, você está na comunhão com Ele. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, esse Espírito faz toda a diferença. Então, esse foi o primeiro sopro de Deus, né? Então, ali o homem foi criado para, então, no versículo 28 do capítulo 1, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui na terra, nós temos uma missão. Deus nos deu uma comissão. Por isso que Ele nos abençoou, para sermos fecundos, para podermos multiplicar, para podermos encher a terra e também sujeitar. Amém? Então, irmãos, hoje nós temos a maneira de a gente pregar o Evangelho, né? Posso orar por você? Hoje foi um dia movimentado. Várias localidades, várias igrejas por Brasil fora. Amém. Grupo de irmãs saindo para pregar o Evangelho. Amém. Com camiseta rosa, né? E saindo para pregar o Evangelho, dizendo: posso orar por você? Quando você diz posso orar por você, a pessoa diz sim. E quando você ora, Deus realiza a sua obra. Amém. Amém. Deus é uma coisa assim, enigmático. Você ora para a pessoa por orar, mas Deus trabalha. Quantas pessoas que queriam se suicidar desistiu dessa ideia por causa da oração? Amém? Quantos queriam, tinham problemas, né? Casamento, queriam acabar com o casamento, então, a caminho do cartório, mas pela oração de um de nossos irmãos, a pessoa desiste. Ó Senhor Jesus, tem várias e várias experiências disso, não é? São incontáveis testemunhos. Irmãos, Deus trabalha com milagres, né? Em Mateus 16, Marcos 16, 19 e 20, ele fala assim que os sinais seguem a eles. Os sinais seguem. Amém? Amém. Então, sinais nos seguem. Se você prega o Evangelho, isso é do agrado de Deus. Amém. E aí sinais seguem. E o milagre também segue. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, o homem foi feito para isso.
Então, esse homem era para que ele pudesse retomar a autoridade que estava nas mãos de Satanás para Deus. Mas, irmãos, infelizmente, esse homem aí, o primeiro homem, chamado Adão, ele então falhou, né? Ele e a esposa também falharam junto, tal. E aí, e agora? O que faz? Então Deus, né? Agora diz, bom, se eu mandar outra vez, né? O homem do jeito que está, não vai conseguir nada. Aí Deus pensou em enviar seu próprio filho. Amém? O homem não é confiável, porque é cheio de homem natural. O problema é a alma. Quando foi criado, surgiu a alma vivente. Essa alma que é o problema, não é? Ó Senhor Jesus. Essa alma que está dentro de nós, ele também é um reizinho em nós. Ele quer o seu lugar de comando. Mas já o lugar de comando, o trono que está dentro de nós, é o Espírito. Mas nossa alma não quer, né, sair desse nível. Ele quer que ele suba outra vez no trono. Então há uma disputa incrível dentro de nós. Senhor Jesus. Então, o que tem que fazer Deus? Mandar seu filho, seu próprio filho, seu único filho, o amado dele. Quando o Senhor Jesus foi batizado, ele subiu das águas, uma voz no céu dizia assim: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, o Pai tinha todo o prazer no Filho. E Deus nos deu o seu próprio Filho. Ó Senhor Jesus. Esse é um lado da história. Outro lado da história é o lado do Filho. O Filho aceitou, né, essa proposição do Pai de morrer pelos pecadores. Qual é o filho que obedece ao Pai, senão o Senhor Jesus? Ele é o único filho que aceitou esse pedido do Pai de morrer pela humanidade. Então tem dois lados. De um lado, o Pai sacrificou seu filho. Pro lado do filho, ele foi obediente ao Pai, ao plano do Pai. Ele disse: sim, Pai. Amém, Pai. A vontade de Deus. Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus aceitou e ele estava na glória com Deus. Nos tempos passados, ele estava desfrutando da glória com Deus. Ele mandava em tudo igual a Deus. Todos os anjos, todos os seres viventes, os 24 anciãos, todos lá na esfera celestial ali, adoravam-nos. Não é verdade? Agora ele tem que sair desse ambiente. Oh, Senhor Jesus. É uma experiência nova para o nosso Senhor Jesus. Mas ele aceitou. Ele entendia da vontade de Deus. E ele então nasceu aqui na terra como homem. Somente o homem pode resgatar o homem. Amém? Amém. Não como Deus. Deus não pode, mas ele pode. Então ele veio ser homem, um Deus, próprio Deus nele, né? Essencialmente Deus estava com ele. Então ele nasceu como qualquer um de nós, 9 meses confinado na barriga de uma senhora chamada Maria. Senhor Jesus. Aí quando ele não nasceu no hotel 5 estrelas, não nasceu na melhor maternidade da época. Ele nasceu na manjedoura, que é coxo de animais, né? Onde animais bebem água, comem ração ali e tal. Esse é o nosso Senhor. Amém. E em Filipenses capítulo 2,
Filipenses capítulo 2, ele diz assim, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha, irmãos, não é fácil para um Deus vir aqui na terra, se esvaziar de toda a sua divindade, toda a sua glória e tomar forma de servo e tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele era um homem 100%. Versículo 9, pelo que Deus também o exaltou, sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então, esse Jesus, homem, veio aqui na terra para dar uma salvação para nós. Mas não só isso, do lado do plano de Deus, olha só, qual plano, Efésios capítulo 1, mostra muito bem qual a economia de Deus, qual é o mistério da sua vontade, né? Versículo 9 diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Esse beneplácito é o bom prazer. Qual é o bom prazer de Deus que ele propôs em Cristo? Esse bom prazer está ligado à sua vontade. O que ele propôs em Cristo? De fazer convergir nele, né? De encabeçar nele. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia! Então, o que Deus queria na sua vontade é que as coisas que existem hoje estão todas esparramadas. Deus queria então, através de Cristo, encabeçar todas essas coisas em Cristo. E Cristo seja a única cabeça. Não tem mais Satanás como cabeça. Já foi derrotado. Só Cristo é o cabeça. Amém. E aí, irmãos, olha só versículo 18 também. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nosso Deus tem um poder. Esse poder é suprema grandeza do seu poder. E esse poder, por causa de Cristo, se transforma em força. Amém? E essa força é aplicada em nós pelo Espírito. Amém. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, acima de todo principado e potestade. Principado é autoridade, é um príncipe, é um grupo de príncipe. E potestade é o próprio poder. Então não são pessoas comuns, não são seres comuns. São seres revestidos de autoridade. Autoridade, só que é de império das trevas. E aí, irmãos, 22. E pôs todas as coisas
debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, para o Senhor puder encabeçar todas as coisas, um dia Ele vai fazer isso. Um dia todas as coisas estarão debaixo dos seus pés. Mas Ele primeiramente é cabeça da igreja. E através da igreja, aleluia, Ele vai conseguir encabeçar todas as coisas do universo. Amém! Vai restaurar toda a autoridade de volta para Deus. Amém? Aí você estaria derrotado Satanás e seu império das trevas. Atualmente ele está no nosso espírito. Amém? Então, hoje no nosso espírito nós temos a realidade do reino dos céus. Amém. O reino não é de visível aparência. Quer dizer, hoje não é a manifestação do reino ainda. As pessoas quando olham para nós, eles não dizem, esse é o reino dos céus, né? Por quê? Porque o reino do céu ainda está escondido provisoriamente dentro de nós. Nós temos a realidade do reino. Amém. Amém? E tanto é que as pessoas sentem que somos diferentes. É ou não é? Então, eu já cansei de ouvir pessoas que entram no Bucafé, né? Entram no Bucafé e falam assim, que lugar diferente. Não sei o que tem aqui, eu sinto que é diferente. Não é verdade? Então é a presença nossa que está ali. Amém? Quando nós estamos no Espírito, nós temos a realidade. E outra coisa que tem nesse reino de hoje é a aparência do reino. Você quer viver na aparência do reino? Ou você quer viver na realidade do reino? A aparência do reino é fingir. Fingir que está bem. Fingir que você é cristão. Fingir, né, que você crê no Senhor Jesus. Mas você não anda de acordo com o Senhor. Então, é uma advertência para nós. Hoje também é reino dos céus. Porém, na parte real, a parte da realidade. E o nosso espírito tem a realidade do reino dos céus. Amém? Amém? Amém. Vamos ver isso aí pouco a pouco, mais para frente. Então o Senhor Jesus veio com essa proposta de obedecer ao Pai, de não só nos redimir, nos salvar do pecado do mundo, de Satanás, do velho homem, das ordenanças, de tudo, mas também Ele veio para nos dar uma nova vida. Oh, Senhor Jesus, do seu lado foi ferido, desse lado saiu sangue e água. Sangue para lavar-nos dos pecados, mas a água é para nascer de novo. E quem recebeu a Ele hoje, quem invoca o seu nome, então é nascido de novo. Ó Senhor Jesus. Então hoje nós somos frutos desse trabalho do Senhor. Tá bom, então começou na semana passada o novo alimento diário, né? É esse, né? Conectado com Deus. Primeira mensagem fala do único ministério. Amém? Então aí ele explica como é que começou esse único ministério. Então mostrou para nós que no batismo do Senhor Jesus, não é? Então quando o Senhor Jesus foi batizado, ele então ali, ele recebeu uma comissão do Pai, que é o ministério dele, o ministério terreno. E ainda fala que aos 30 anos equivale ao Antigo Testamento, o sacerdote, quando ele exercia o seu sacerdócio, com 30 anos de idade. Amém? Como o Senhor veio para cumprir a lei também, né?
Aí, irmãos, quando começou com ele, claro, com o seu ministério terreno, não é? Ele então curava as pessoas, expulsava demônios, as pessoas que tinham dificuldades, ele vinha, ele falava com multidões, tal, né? Então isso era o ministério dele na terra. Mas o principal do seu ministério na terra foi ele ter formado um grupo de seguidores dele, que são os 12 discípulos. Amém? E esses 12 discípulos, o chamamento deles foi muito absoluto. O Senhor falava assim: vem, segue-me. Eles imediatamente seguiam o Senhor. Tem lá, o João e Tiago, eles estavam consertando a rede junto com o pai deles, né? E o Senhor Jesus disse: vem agora, segue-me. Eles abandonaram o barco, abandonaram a rede, abandonaram o próprio pai e seguiram o Senhor. Incrível. Deixou o pai falando sozinho, né? Se vira, vou embora. Irmãos, esses 12 discípulos são especiais. São muito especiais. No fim, lá na nova, por isso é tão especial que Jesus deu para eles uma posição especial na cidade de Nova Jerusalém, que é 12 fundamentos da cidade, são 12 nomes dos 12 apóstolos. Depois a gente fala isso aí. Então começou assim, mas quando o Senhor morreu, foi para a cruz, ele deu essa comissão do ministério para os 12, né? Amanhã nós vamos ver isso aí, hoje não tem mais tempo. Então, para os 12, esse ministério para eles continuarem o que o Senhor estava fazendo. Então, esse é o ministério da nova aliança. Nova aliança selado com o próprio sangue do Senhor. Aí, então, esses discípulos, que agora são apóstolos, eles foram testemunhas da morte e da ressurreição do Senhor. Mas entre eles tinha o Judas, que era o traidor. Então ele foi tirado dos 12 tribos, das 12 apóstolos, né? Mas aí o outro foi colocado no seu lugar, tá? Então, assim foi o ministério do Senhor Jesus através dos apóstolos. Podemos ver em Atos, olha só a pujança do ministério dos apóstolos, né? Aqui no capítulo 2, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Amém. Então, quem que distribui os dons é o Espírito. Amém. Então, se você não tem, né, esse tipo de dom, não queira ficar insistindo. Não é verdade? Os homens querem que você fale língua de qualquer jeito. Bate na cabeça, não sei o que, Bíblia lá, pum, pum, pum. Não adianta. É o Espírito que ele distribui. Amém? Amém? E ainda esse tipo de língua não é língua dos anjos, nem língua estranha. É de idiomas. É uma linguagem que você pode entender. E ali foi falar linguagem, idioma de várias nações diferentes. Se você ler aqui, olha só, lugar de onde? De pardos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, Líbia, Cirene,
cretenses, arábios, todos estavam ali reunidos, e enquanto eles falavam judeu, outros entendiam na sua própria língua. Esse é o milagre. Amém? Amém. Aleluia. E assim, esse era o poder do Espírito Santo. Assim eles começaram o ministério, né? Liderado pelo Pedro. E o Pedro foi muito corajoso. Enquanto estavam ali discutindo, ou estavam com medo, né? E outros diziam, eles estão ébrios, tal. Eles zombavam deles, né? Aí, olha só a atitude do Pedro, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-lhes nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E ele começou a discorrer, né? E ele falou, 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Esse ministério começou prevalecente, principalmente em Jerusalém. Naquela mesma noite, 3.000 foram batizados. Amém? Aleluia. Amém. Então era muito prevalecente a obra do Espírito ali. E depois falava, versículo 42, e diz assim, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Olha só, irmão, vendiam as propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que estava sendo salvo. Olha, esse ministério produziu esse tipo de vida da igreja tão prevalecente, tão vitoriosa e extremamente intensa. Oh, Senhor Jesus! Tanto é que os santos não queriam mais acumular riquezas. Para eles, viver a vida da igreja era mais importante do que acumular riquezas. Eles doavam riquezas, vendiam propriedades e davam aos pés do apóstolo para que esses pudessem distribuir aos que tinham necessidade. Essa era uma vida da igreja prevalecente. Amém. Graças ao Senhor. Aí, irmãos, você não é só isso. Você vê aqui, aí Pedro e João, né? No versículo 3 é Pedro e João. A cura desse coxo aqui. Olha só o poder que eles tinham. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa,
para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Olha que autoridade, hein? Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Aleluia! E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Veja, irmão, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Antes não podia nem andar, agora anda e salta, né? E louva a Deus. Amém. E viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram-se ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, aí começa a vir questionamentos por parte da autoridade, né? Da autoridade. No capítulo 4, fala que Pedro e João foi preso, foi lá no Sinédrio, porque eles bateram de frente com o governo, né? Com o poder público ali, porque todo mundo ali praticava judaísmo, né? Era política e religião, estava tudo junto ali. Aí, irmãos, aí a coisa foi gregorando, né? Degringolando, né? Aí, irmãos, só no capítulo 4, versículo 2 ainda, ele fala assim, ainda muito positivo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, mas aí, depois para frente, no capítulo 6, Pedro falou assim, nós, por causa da distribuição de refeições, né? E houve algumas reclamações por parte das mulheres helenitas, porque a alimentação não chegavam a elas, né? E aí Pedro diz assim, versículo 3: então, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito. Amém. E de sabedoria. Irmãos, para nós servirmos na vida da igreja, tem que estar sempre cheio do Espírito. Amém. Quantas vezes já leio cheio do Espírito? Amém. Aqui de novo, cheio de Espírito. Amém. E de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. Tá? Aí eles escolheram 7, e entre eles os mais contundentes são o Estevão e o Filipe. Amém? Aí você sabe que eles prenderam Estevão. Então no capítulo 7, Estevão falou uma mensagem maravilhosa, que foi até versículo 60. Capítulo 7, de 1 a 60. Essa foi a mensagem que Estevão deu. Então, ele era ou não era cheio de Espírito? Rapaz, muito, né? E aí, mas ele foi preso, né? Aqui diz assim, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Ele não diz Filho de Deus, filho de homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez aqui que aparece o Saulo, né? Tá certo, irmãos? Até então não tinha esse Saulo aí. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Eu creio que, apesar de que Saulo consentia na morte de Estevão, claro que ele, no judaísmo, ele era muito sobressalente e pegava de casa em casa e tal. Mas a morte do Estevão, eu acho que é impressionante. Não é possível que Paulo não tivesse impressionado. Que não havia impressionado Paulo, a maneira como Estevão morreu. Acho que ele ficou uma marca nele que ele nunca esqueceu, né? Por isso, aí, capítulo 8 em diante, houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, o irmão Pedro, ele disse para nós o seguinte, que a linha do Pedro e de João era muito absoluta, muito prevalecente, muito assim, e batia de frente com as autoridades judaicas, né? O governo judaico também. Mas aí, acho que é nesse interim que apareceu o Tiago. Tiago era mais moderado, né? A personalidade dele era assim, né? Mais dado à oração, mais o quê. Então, provavelmente, uma inferência de que Tiago, nós não podemos seguir assim, senão vai matar todo mundo aqui, vai expulsar a gente e tal. Vamos fazer o seguinte, não vamos bater de frente com eles, vamos adotar uma posição mais neutra. Amém? Amém nada, tá? Vocês não amém. Então vamos ser cristãos, tá? Crer em Jesus, praticamos, né? Tal. Mas também não vamos deixar de praticar o judaísmo, a lei de Moisés, né? Circuncisão, vamos continuar. E outras coisas principais, vamos continuar. E assim agradamos tanto a igreja como os judeus, né? Assim livramos de morte, né? Então acho que foi por causa dessa proposta que você viu que Pedro saiu fora. Pedro saiu fora, né? Aí, no capítulo 15, você pode ver que quando Paulo e Barnabé foi lá, então, se Pedro fosse realmente líder ali, né? Ele ia falar e todo mundo ia aceitar. Mas não, Pedro falou, deu testemunho muito positivo a favor, né, dos gentios. Gentios, sim, podem crer no Senhor Jesus e não precisa praticar nada da lei de Moisés. Ele contou a experiência dele na casa de Cornélio. Ele pessoalmente presenciou, né, o Espírito confirmando os gentios a salvação. Abriu a porta para os gentios serem salvos. Então aí, depois, quando Pedro falou, é que Tiago deu uma solução, né, definitiva, e no fim ele falou que não vamos colocar mesmo jugo sobre os gentios, mas vamos escrever carta que eles guardem esses 4 itens e pronto, e enviar carta para eles foram tal. Então isso já nos mostra que, por isso que Tiago
tomou a frente de Jerusalém. Se Tiago tomou a frente de Jerusalém, será que Deus vai ter caminho ali? Para Deus ir adiante, ele precisa de homens, não é verdade? Homens que estejam sintonizados com ele. Homens que estão no mesmo canal que ele. Mas já que não pode através de Jerusalém, então Deus teve que procurar alguém que possa se sintonizar com ele. Por isso que no capítulo 9 de Atos aparece o Paulo. Não é? No caminho para Damasco, ele pegou cartas dos principais sacerdotes para perseguir aqueles que invocavam o nome do Senhor lá em Damasco, porque ele ouviu dizer que lá em Damasco, esses discípulos do capítulo 8 fugiram para Damasco também. Então lá tem muitos cristãos ali que invocavam o nome do Senhor. Ele foi lá com o intuito de pegar esses que invocavam o nome do Senhor. Mas Deus é maravilhoso, né? Amém. Quando a gente pensa assim que, rapaz, Paulo vai para Damasco, meus familiares estão todos lá, ele vai acabar com todo mundo lá. Ai, aqui agora, mas o Senhor é maravilhoso. Amém. No metade do caminho apareceu pro Saulo, né? E Saulo se converteu. E invocou o nome do Senhor. E foi batizado. E se tornou um daqueles que invocam o nome do Senhor agora. Amém. Aleluia. Aí o Saulo continua o ministério, né? Mas, irmãos, Saulo, tem mais um pouquinho de tempo. O Saulo é o seguinte, ele é diferente dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos andavam com o Senhor, desde de manhã que acorda até a noite dormir, eles sempre estiveram com o Senhor. Tomava café com o Senhor, almoçava com o Senhor, né? Até jantar, claro, né? Às vezes, irmãos, por falha deles, o Senhor passava fome. Lembra aquela vez que eles foram comprar comida e o Senhor estava lá, aí apareceu a mulher lá conversando com o Senhor. E o Senhor pregava o evangelho para ela. E ela se converteu, né? E o Senhor estava contente porque ela se converteu. Aí quando o discípulo finalmente trouxe pão, trouxe a janta, e deu para o Senhor, isso já tá tarde demais, viu? A comida que eu tenho que comer, já comi, graças a Deus, que era pregar o evangelho. Então, às vezes, discípulo é cheio de falhas mesmo, né? Senhor Jesus. Mas, graças ao Senhor, tal. Então, irmãos, esse Paulo, ele não dormia com o Senhor, ele mesmo falava que ele como que nascido fora de tempo. Mas como é que ele não seguiu o Senhor, ele não recebeu o ensinamento do Senhor. Como é que ele pode levar adiante esse ministério? Essa linha ministerial? Graças ao Senhor, que um dia o Senhor arrebatou para o terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis, né? Podemos ver em Coríntios, 2 Coríntios 12. Aí já termino, tá? Capítulo 12, né? Ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E se que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse diz assim, palavras inefáveis, significa palavras indescritíveis. Você vê uma coisa assim tão maravilhosa, tão gloriosa, que você não encontra palavras para explicar aquele ambiente ali. É fora de qualquer descrição humana, você não consegue. Se você for lá, você vai voltar, eu pergunto para você, o que você viu lá? Ele fala assim, você só vai fazer assim, eu vi, muito bom,
glorioso, não dá para explicar, é tão bom demais. É o máximo que você consegue falar. É tão maravilhoso esse paraíso que o Paulo foi arrebatar. E ali o Senhor mostrou toda a economia para ele, né? Tal. E aí, versículo 7, olha aqui, ó. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, é muito grande o que Paulo recebeu, é impressionante. Grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Toda vez vou me exaltar, dessas grandes revelações, vem a espinho, epa, aleluia. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Amém. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É para a gente gloriar-nos na fraqueza. Amém. E não gloriar-nos na soberba do conhecimento, no conhecimento. Aleluia. Então, irmãos, quando o Senhor nos dá tanto, é para a nossa reação é ser mais humilde ainda. Não ficar falando vantagens. O Senhor me mostrou isso, o Senhor disse para mim. Parece que o Senhor só fala com você, rapaz. Não é? Senhor Jesus, precisamos ser mais humildes. Se não tem espinho físico em nós, mas tem um espinho espiritual em nós. Amém? Que o Senhor possa dar esbofeteada em nós, toda vez que a gente quer ensoberbecer. Bom, vamos parar por aqui. Esse é o Ministério Paulo, né? Que está dentro dessa linha ministerial, que começou com o Senhor Jesus e atravessou os 12 apóstolos, e agora o Paulo, então, dá sequência a essa linha ministerial. É o único ministério, é a única linha ministerial. Amém? Amém. Amanhã a gente dá sequência a essa linha ministerial e em que ministério estamos inseridos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.